Ok. Então, semana passada, nós iniciamos esse assunto, né, dentro da martiologia, que é as consequências do pecado. A gente já falou sobre a natureza do pecado, sobre a fonte, a origem do pecado, e nós iniciamos essa temática, as consequências do pecado. Nós vimos, em primeiro lugar, que as consequências em relação à vida do homem com Deus, né, a sua vida espiritual, né, algumas consequências que são a morte espiritual, a morte física, né, a morte eterna, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os efeitos, né, as consequências do pecado sobre o pecador em si, né? Então, vamos iniciar falando sobre isso e depois vamos encerrar falando sobre as consequências do pecado, né, no relacionamento entre as pessoas. Então, o primeiro efeito, né, sobre o pecador, que o pecado tem, é o efeito de escravização, né? Você pode dizer assim, mas tem a ver também com a questão do relacionamento com Deus, tem, né? Mas, de uma forma mais profunda, o grande problema aqui da escravização é um problema nosso, pessoal, né? Então, um dos efeitos do pecado é o seu poder escravizador, né? Os que estiverem com a Bíblia, por favor, vamos fazer a leitura de Romanos 6:17 e Romanos 8:2. Quem achar pode ler. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, o texto deixa claro, né? Outrora escravos. Então, essa é a condição do pecador não arrependido, né? Ele está escravizado, ele está sujeito, né? Sujeito ao mundo, sujeito ao inimigo, né? Simplesmente é um escravo, né? E Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Exato. Então, a lei do pecado, né, nos colocava em uma condição também de escravos, né? Então, esse é um efeito, né, que nós vemos sobre a vida do pecador. Um segundo efeito é a questão da fuga da realidade, né? A fuga da realidade. O pecado ele gera falta de disposição para encarar a realidade. A sociedade evita pensar no duro fato de que cedo ou tarde todos precisam morrer. Então, a Bíblia deixa claro, né, que a condição do pecador é de alguém miserável, de alguém carente, é de alguém, né, como a gente falou, escravo, né? Então, muitas vezes nós queremos fugir dessa realidade, nós queremos negar essa realidade. Nós não queremos trazer esse peso, né, sobre a humanidade. Nós não queremos encarar isso como um fato, como uma verdade, né? Então, isso é muito claro, né, evidente, quando a gente vai evangelizar as pessoas, né? E aí, quando você trata da questão de pecado, né, sempre tenta ali fugir, sempre tentam amenizar, né? Alguns levam para aquela questão, porque eu nunca matei ninguém, nunca, né? Então, tenta fugir dessa realidade. E o pecado ele nos cega, né? Ele cauteriza a nossa mente, né? Ele não nos permite, né, entender a gravidade da nossa situação, né? A gravidade, né, do nosso estado diante de Deus, né? Então, o pecado ele traz muito disso como consequência na vida do pecador. E aí, logicamente, vem essa questão que é a negação do pecado, é uma consequência, né? Quando há uma fuga da realidade, a consequência é a negação do pecado.
E aí há várias, né, maneiras de negar o pecado. Considerá-lo uma doença, uma privação, ignorância, um desajustamento social, né? Como a gente viu naquelas concepções, né, sobre o pecado. O pecado é a questão da nossa luta, né, contra a opressão, né, contra o pobre oprimido. O pecado é uma questão de uma consciência dependente, né? Então, sempre tenta tratar o pecado como não um estado, né, inteiro da nossa vida, né? Mas apenas como atos, né, ou como uma questão isolada na nossa vida, né? Reconhecer o erro que cometemos, mas desobrigar-nos de assumir a responsabilidade por ele, né? Então, quando a gente olha para Adão e Eva, né, eles pecaram contra o Senhor, né, e eles tentaram ali de alguma forma julgar a culpa, né, para o outro, né? Adão tenta jogar a culpa para Eva, Eva joga a culpa para a serpente, né? Então, essa negação do pecado, né, é algo também muito visível, né, muito evidente na sociedade. Quando a gente tenta sempre maquiar as nossas falhas, né? Quando a gente tenta mostrar que não é bem assim, né, que não é dessa forma, né? Então essa questão também, a tentativa de isentar-se da responsabilidade é uma prática comum, né? A gente quer aliviar a barra, né? A gente Boa muitas vezes, noite, Pai do Senhor, pastor. amém, boa noite. A gente muitas vezes tem um senso de justiça, né, em relação ao outro, né? E esquecemos do peso também de nossos atos, das nossas atitudes, né? Um quarto efeito do pecado sobre o pecador é a questão do auto-engano, né? Auto-engano. O auto-engano é o problema que está por trás, né, quando nós negamos o nosso pecado, né? Então, eu queria que nós lêssemos esses dois textos, Jeremias e Mateus, os que chegarem ao texto aí primeiro, faça a leitura, por favor. Jeremias 17:9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Exato, né? Então, Jeremias sendo usado por Deus ali para repreender o povo, né? E o povo estava, de alguma forma, né, se sentindo bem pelos seus atos, de alguma forma acomodados, né, pelos seus erros. E Jeremias traz essa palavra, né, de que o coração ele é enganoso, né? Não significa o fato de você não estar sentindo o peso daquela atitude não significa que ela não está errada, né? Muitas vezes nós fazemos algo errado e não sentimos o peso daquilo, achamos que é normal, achamos que não tem que ser levada tão a sério, né? Então, não é o fato do coração estar bem que não significa que aquilo não seja errado, né? E Mateus 7:3. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Exato, né? Então, como a gente falou, né? Muitas vezes a questão de aliviar, né? Para nós, nem sempre condenar o outro como se o que ele faz é mais grave, né? Precisa ser tratado com urgência. Enquanto nós, muitas vezes, né? Nós vamos tentando maquiar, né? Uma outra questão é a questão da insensibilidade. O pecado ele traz essa insensibilidade. Quando continuamos a pecar, rejeitamos os conselhos e as condenações de Deus, tornamos-nos cada vez menos sensíveis aos chamados da consciência, né? A gente fala que a lei de Deus está registrada em nosso coração. E o Espírito Santo é aquele que clama, né? Dentro de nós, que nos mostra aquilo que está errado, né? Que nos orienta. Mas muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade, né? O pecado ele vai
tomando dimensões na nossa vida, né? Aquele que está longe da presença de Deus, ele não sente esse peso. Ele vai vivendo a vida porque acostumou-se a estar acomodado a essa condição, né? E ele se torna insensível, né? E aqui é um grande perigo, né? A perda da sensibilidade. Quando nós deixamos de sentir o peso dos nossos atos, né? Nós estamos num caminho muito mal. É a famosa E a normalidade, consequência... né, pastor? Como? É a famosa normalidade, porque tudo hoje é normal. E eles É, incentivam, né? Isso é tudo bem é normal, tudo é aceitável, né? tudo é aceitável. E se a gente É, for fazer alguma coisa, a gente é que é ignorante. é. A gente é ignorante, é chato, né? Radical. Então, Deus é amor, Deus perdoa, Deus não vai fazer isso. justamente esse é o discurso, né? Então, a consequência final do pecado é que deixamos ser movidos pela palavra e pelo Espírito, né? Então, nós temos que ter esse cuidado também, né? Ter esse cuidado para não rejeitarmos a disciplina de Deus, a orientação da sua palavra, para não endurecermos o coração, né? A Bíblia diz isso, não endureçais o vosso coração, né? Uma outra consequência, outro efeito sobre o pecador é a questão do egocentrismo, né? Tem o seu ego, a sua vida, o seu eu como centro de tudo. Chamamos a atenção para nós mesmos e para nossas boas qualidades e realizações. Então, você vê que uma coisa tem a ver com a outra, né? A questão do auto-engano, a questão da negação do pecado. Quando nós fazemos isso, nós estamos simplesmente colocando a nossa vida no centro, né? Quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, eles estão colocando não a vontade de Deus, mas o seu querer de ser, né? De chegar ao nível divino, né? Quando nós pecamos, nós estamos pensando no nosso prazer, nós estamos pensando no nosso deleite, nós estamos pensando na nossa posição, no nosso eu, né? O pecado é uma atitude egoísta, né? De pensar somente no agora, na sensação, no momento. Então, nós chegamos a minimizar as nossas falhas. Procuramos favores especiais e oportunidades na vida. Demonstramos uma certa prontidão especial para com nossas próprias vontades e necessidades e desconsideramos as dos outros, né? Então, o pecado ele tem muito isso, desse egocentricidade, né? Esse egoísmo, de colocar a nossa vida, nosso deleite, o nosso prazer, né? Os nossos desejos como prioridade, pouco importa o que vai ferir a outra pessoa, pouco importa o que Deus irá achar disso, né? E aí tem também uma outra questão, né, sobre o pecador, que é a questão da inquietação. Há um certo caráter de insaciabilidade no pecado. A satisfação completa nunca ocorre, né? Então, falava sobre isso na igreja recentemente. O ser humano, por si, ele é insatisfeito, né? Ele nunca acha que já está bom, né? E o pecado é resultado disso, né? E a gente volta mais uma vez a Adão e Eva, né? Eles estavam insatisfeitos com suas condições, né? E foram seduzidos por Satanás achando que, mas Deus e tal. Então, a insatisfação, né? Quando Satanás ele tenta Jesus ali no deserto, ele apela para questões de insatisfação, né? A questão da fome, a questão de estar insatisfeito com o seu status, vou lhe dar poder, né? A questão de estar insatisfeito com sua segurança ali, os anjos irão proteger você.
Então, muitas vezes o pecado é uma questão de insatisfação com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu sou, né? Então, por que muitas vezes as pessoas caminham para um pecado na área sexual? Porque estão insatisfeitos com sua condição, né? Com a solteirice, estão insatisfeitos com o casamento, estão insatisfeitos com a sua vida. Então, né? E aí, tem também a questão da insatisfação das posses, né? Das riquezas. Então, perguntaram a John Rockefeller, né? Que foi, alguns dizem que o homem mais rico da história, né? Com certeza o homem mais rico da modernidade, né? Daquele período ali, século XIX, século XX, destacou como um dos primeiros e grandes bilionários, né? Com a revolução do petróleo. Então, perguntaram a ele, quanto dinheiro é necessário para satisfazer uma pessoa? E ele, como o cara mais rico, ele diz, né? Só mais um pouquinho. Ou seja, o cara bilionário, né? Ele disse assim, só estarei satisfeito quando tiver mais um pouco, né? Mais um pouco. E o cara que tinha tudo, né? Então, o pecado traz muito essa questão, né? Da insatisfação. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos de Deus, com a nossa posição, com os nossos status, né? Com a nossa qualidade de vida, a gente acha que sempre precisa melhorar, e aí, nessa tentativa de dar o nosso jeito, a gente acaba por deslizar, por não cumprir a vontade de Deus, né? E aí a gente fala agora sobre os efeitos, né? Sobre o relacionamento com outras pessoas, tá bom? Alguma dúvida sobre os pontos anteriores? Tem efeito sobre o relacionamento com outras pessoas. O primeiro efeito, né, que afeta a nossa relação com as pessoas, que o pecado traz, né? A gente destaca aqui, é a questão da competitividade, né? Inclusive, na leitura da apostila, vocês vão perceber, né? Ou melhor, perceberam, né? Que tem uma linha de pensamento que resume a questão do pecado como a competitividade entre os humanos, né? O ser humano, no caso, seria como, digamos, um animal, né? O animal, ele ali no seu meio, ele está sempre disputando espaço, né? Disputando aquele alimento, aquela carne, aquele fruto, né? Está sempre buscando, né? Sobreviver. Então, há uma posição de pensamento que trata a questão do ser humano dessa forma, resume a questão do pecado a essa forma de competitividade, né? Então, um dos efeitos mais significativos do pecado é a proliferação da competição, né? Isso é muito nítido na vida humana quando nós olhamos, né, para Abel e Caim, né? Logo ali de cara, capítulo 4 de Gênesis, a gente vê isso, né? Porque Caim não gostou que Deus, né, se agradou da oferta do seu irmão, e aí ele tira a vida do seu irmão, né? Então, a competitividade, né, a disputa, né, a inveja tem a ver com isso aqui também, né, que afeta a relação das pessoas. O pecado ele torna a pessoa cada vez mais egocêntrica, egoísta, como a gente já falou. Desejamos a mesma condição, a mesma pessoa, a mesma coisa que a outra pessoa, né? E aí a gente tem que lutar contra isso. A gente que tem também, né, essa função de liderar na igreja, de cooperar na igreja. Muitas vezes a gente corre esse risco. Eu quero a igreja ali do pastor, porque a igreja dele é melhor, parece dar um sustento melhor, né?
A gente, às vezes, quer disputar um cargo, uma função na igreja, que a gente acha que a gente fará melhor, né? Que a gente acha que nós temos uma desenvoltura melhor. Então, isso é o que a gente tem que lutar, né? Então, a versão mais extrema e amplificada da competição humana é a guerra, né? E Tiago ele fala sobre isso ali, né? Para que os crentes evitassem as contendas, as guerras. E as guerras e as contendas são fruto do quê? Da pecaminosidade humana, né? Da carnalidade humana, do egoísmo humano. Então, toda contenda, todo problema, tudo que quebra a comunhão, né, de uma igreja, da sociedade, sempre é fruto, né, do pecado, do egoísmo, da individualidade. Então, essa competição é uma questão muito evidente também. Um outro efeito, né, sobre o relacionamento das pessoas, entre as pessoas, é a incapacidade de ser empático, né? É perder a empatia. Gente, só um momento aqui, deixa eu só organizar um negócio aqui, rapidinho, viu? Pronto. Então, a incapacidade de ser empático, né? Preocupados com os nossos desejos, reputação e opiniões pessoais, vemos apenas pelo nosso ângulo, né? Então, mais uma vez, uma coisa vai levando a outra. E quando nós olhamos para essa humanidade, né? No nosso dia a dia, não precisa a gente pensar lá na guerra da Rússia e da Ucrânia, que isso ali é um exemplo muito claro. A gente vê isso no dia a dia, né? A gente vê isso no nosso cotidiano. Quando a gente despreza uma pessoa, né? Quando a gente fala de uma forma grosseira com uma pessoa, né? Então, a gente perde muito isso, né? Questão da empatia. Esses dias eu vinha andando com minha cunhada, né? Na moto dela, e aí a gente havia esquecido a seta ligada, né? E aí passou um rapaz do lado, né? E aí soltou uma piada, né? Com a gente. Ou seja, o que é que eu tirei disso ali? Custava a pessoa simplesmente dizer, olha, tem cuidado, porque a seta ligada, pode ser que alguém se confunda. Não, o cara já foi todo grosseiro, né? Às vezes não pensa que ali a pessoa está aprendendo e tal. Então, é a nossa incapacidade de ser empático, de pensar na necessidade, né? De pensar, não, por que essa pessoa está falando isso? Por que essa pessoa está agindo assim, né? Será que ela está passando algum problema? Será que ela está passando por alguma necessidade? Então, a gente sempre vê o outro, né? Querendo igualar o nosso nível, né? Então, isso é o oposto do que Paulo recomendou aos filipenses, né? Vamos fazer a leitura, porque Paulo traz esse exemplo, né, do próprio Cristo. Filipenses 2, do 3 ao 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Exatamente. Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É interessante porque essa expressão atitude, né? Jonas Madureira fala sobre isso, né? A expressão grega phrones, né? Que tanto é traduzida por atitude, como em outras versões é traduzida por sentimento, né? E no nosso português, atitude e sentimento são coisas diferentes, né? Mas ali no grego é uma palavra que justamente expressa a atitude, sentimento e desejo, né? É ter o real desejo e expressar isso em ações, né? De colocar o outro como mais importante, de ser humilde, né? Então,
isso, a incapacidade de ser empática, né, é oposto àquilo que Cristo fez, né? Aquilo que Cristo amava fazer e aquilo que ele demonstrou em suas ações, né? Sempre colocando o outro. Outra questão é a rejeição da autoridade. Rejeição da autoridade. Vemos a autoridade externa como ameaçadora, né? O ser humano, por causa do pecado, né? Ele entra na nossa relação, né, um com o outro, essa crise de reconhecer o outro como superior, né? E aí a gente volta lá para Adão e Eva, porque uma das consequências, né, é que Adão agora teria domínio sobre Eva e o desejo de Eva seria para Adão. Então, haveria ali agora, naquele casal que foi criado para viver em aliança, num vínculo perfeito, né? Entre eles haveria agora uma disputa, né? Então, essa questão da rejeição à autoridade, né, é complicada. Ela restringe nossa liberdade de não fazer o que queremos, né? Então, sempre estamos vendo a autoridade, o líder, a pessoa que está até um cargo superior, como alguém que está restringindo a nossa liberdade, né? Alguém que está, né, nos limitando, né? Então, é algo também que a gente tem que lutar, é algo que na igreja a gente precisa trazer, né? Precisa trazer instrução, precisa trazer entendimento, precisa trazer essa capacidade de cada um se ver dentro daquilo que Deus chamou, né? Se Deus te chamou ali para liderar, amém, seja bênção, mas se Deus te chamou para ser liderado, seja bênção também, né? Uma outra questão é a questão da incapacidade de amar, né? E aqui a gente chega no ponto mais, o ponto principal dessa questão. O pecado ele resulta na incapacidade de amar. Os que se colocam no nosso caminho representam competição e ameaça para nós, né? Então, Jesus colocou o amor, né, ali como a questão dos dois fundamentos, né? O amar a Deus e o amar as pessoas, e amar ao próximo. E para o judeu, o próximo, né, eram seus compatriotas, né? O judeu enxergava o próximo, para ele, era o cara que era do mesmo sangue, né? Que vinha de Abraão, né? Alguém que pensava como ele pensava, alguém que obedecia à lei como ele obedecia. E aí Jesus traz a parábola do bom samaritano, confrontando, né, que o próximo é todo aquele que precisa, né, do nosso olhar, é todo aquele que está à nossa volta, né? O próximo é todo aquele que está ao nosso derredor, não importa se ele pensa diferente, não importa se ele é judeu, se ele é samaritano, se ele pensa como eu ou não, né? Então, o pecado ele traz essa questão da incapacidade de amar ao outro, né? Suspeitas, conflitos, amargura e até ódio brotam do egocentrismo e da busca de valores finitos, né? Então, essa questão, né, de suspeita, de conflito, né? A gente está, para amar as pessoas, a gente está sempre à espera de um motivo, né? Ah, eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou ser cuidadoso com essa pessoa, se ela me der um bom motivo para isso, né? Se ela sorrir para mim, se ela me elogiar, se ela me ajudar aqui na igreja, se ele for uma pessoa bacana comigo, aí sim. Então a gente está sempre suspeitando, né? Ó, tem cuidado com fulano, né? A gente está sempre vendo o outro como alguém que vai nos trazer algo ruim, né? E a gente está sempre buscando, né, algo para embasar o nosso afeto para com a outra pessoa. Mas não é isso que Cristo nos ensina, né? O amor de Cristo ele é o amor de simplesmente amar. Amar por simplesmente amar, né? Mesmo que a outra pessoa pense diferente, seja de um ponto de vista diferente, simplesmente amar. Foi isso que Cristo mostrou, né? Enfim,
era esse o encerramento. Nós chegamos ao fim, então, né, aqui do nosso conteúdo. Já sabia que seria um pouco rápido. Alguma dúvida? Não, né? Não, tudo Eu tranquilo. mandei no seu e-mail, professor, viu a atividade? Só como responder a questão da luta econômica lá, pastor. O resto. Vocês já estão todos ansiosos pela atividade. Eu perguntei se era alguma dúvida em relação ao que a gente falou agora. Já estão com a cabeça na atividade. Eita. Certo, vamos falar sobre a nossa atividade, então, né? O que é que vocês acham? Vocês querem um intervalo agora? Quem tiver faltando aí uma questão, duas ainda. Querem intervalo agora e aí a gente volta e faz a atividade de uma vez só, não é isso? Intervalo, professor. Pode Intervalo. Intervalo, né? Hum. Pronto. Então, vamos beber uma água. Quem tiver a última questão para resolver, como é, André? Fazer uma revisãozinha na Professor. questão 8, né, Silvana? Eu respondi, rapaz, mas não sei se está certo. Já mandei a atividade, a resta saber agora. Eu fico feliz nessa atividade. Eu nem questiono. O professor botou a gente para pensar mesmo, viu? Rapaz, coisa boa, então. Era meu objetivo. Menino, 10 questões, do primeiro ao 10º. Topado. Rapaz. Respondi 9. Então, vamos lá. Olha, vê só, meu computador aqui é só abrir o Zoom e compartilhar a tela que ele fica piscando tudo aqui, não sei o que é. Então, como eu não vou compartilhar mais o slide, eu vou encerrar, porque senão eu vou ter que ficar pelo celular aqui e fica mais difícil. Eu vou encerrar essa coisa aqui, essa reunião aqui, aí eu abro uma nova reunião, tá bom? E aí vocês entram na segunda parte da aula a partir desse novo link. Ok? Entendido? E aí eu já encerro aqui a Certinho. gravação. Ok. Prontinho. Daqui a 10, 15 minutos nós voltamos. Ok.